Amados irmãos em Cristo Jesus, um bom dia para todos, Deus os abençoe. É sempre uma alegria poder falar a você das bênçãos de Deus, das coisas do céu. E nesta manhã eu quero meditar um pouquinho sobre o texto que está em Tiago, apóstolo Tiago, capítulo 4, verso de número 7. E o texto é o seguinte: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Esse é um texto bem conhecido, né? Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Senhor Deus, te agradecemos por esse dia que o Senhor nos concede de vida, de saúde. Muito obrigado, Senhor. A noite passou e o Senhor agora nos dá o privilégio de termos mais um dia, Senhor Deus, de adoração, de louvor, um dia, Senhor Deus, na Tua presença. Assim, Senhor, que este dia seja um dia muito abençoado para todos os irmãos que estão comigo acompanhando esse programa, esse áudio. Em nome do Senhor Jesus Cristo te agradecemos. Amém, Jesus. O nosso tema é o caminho da vida, da vitória espiritual. O caminho da vitória espiritual. Então, existe um caminho para a nossa vitória espiritual, queridos irmãos. E o caminho está colocado aqui nesse texto do apóstolo Tiago. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Nós vivemos, irmãos, em uma geração que deseja vencer as batalhas espirituais, mas muitas vezes buscando fórmulas ou experiências humanas. Tiago aqui, o apóstolo, ele apresenta para nós um caminho simples, porém muito profundo, porque a vitória ela começa com a submissão do crente a Deus e se manifesta na nossa resistência ao diabo, ao inimigo. Então esse versículo é uma sequência, não é? Quando Tiago fala sobre o orgulho, a amizade com o mundo e os desejos da carne também. E agora ele está mostrando para nós como vencer o maligno, como vencer a Satanás e no entanto também termos uma vida vitoriosa, não é? Uma vida espiritual vitoriosa. Então, a verdadeira vitória, meus irmãos, ela acontece quando nos submetemos totalmente a Deus e a sua palavra. E assim nós nos mantemos firmes contra as investidas de Satanás e então conseguimos a vitória. Então, em primeiro lugar, como ter uma vida espiritual vitoriosa? Em primeiro lugar, a submissão a Deus é o primeiro passo da vitória. Submissão a Deus. Veja que o apóstolo aqui ele diz: sujeitai-vos, pois, a Deus. Aqui está o segredo. Sujeitai-vos, pois, a Deus. A palavra sujeitar significa colocar-se voluntariamente sob a autoridade de outro. Isso significa a palavra sujeitar, não é? Submissão. Então, você se coloca de forma espontânea, você se coloca de forma voluntária à autoridade de Deus. Você não resiste à autoridade da palavra sobre a sua vida. O problema é que muitas vezes a gente resiste à palavra de Deus. A palavra de Deus nos dá uma ordem, nos direciona, nos dá um caminho e nós resistimos à palavra. A gente vai contra aquilo que está na palavra de Deus, né? Não existe resistência eficaz ao diabo sem antes haver uma submissão a Deus. Isso daqui é muito importante. Para nós resistirmos ao diabo, para nós termos uma resistência eficaz, para nós vencermos o diabo, nós temos que nos submeter primeiro a Deus. Não queira você vencer a Satanás estando em desobediência com a palavra. Isso nunca acontecerá. Até porque as nossas desobediências
abrem um leque de oportunidade para o diabo trabalhar na nossa vida. É como se nós estivéssemos dando para ele a autoridade, a autonomia de governo sobre a nossa vida. Mas quando nós estamos sujeitos e submissos à palavra de Deus, então, amados, nós tiramos do diabo essa autonomia. Ele não tem direito sobre nós. Lembra quando a Eva e o Adão caíram em transgressão a Deus e a sua palavra? Então, a partir dali, Satanás tinha autonomia sobre a vida deles. Então, a submissão, ela envolve, vou falar para você aqui nesta manhã, e grave isso no seu coração. A submissão envolve obedecer à palavra, renunciar às próprias vontades. Muitas vezes nós temos uma vontade, um querer, mas isso está contra a palavra, então nós temos que renunciar a essa vontade. Ainda que pareça algo bom, algo que nos trará lucro, algo que nos vai trazer felicidade, lembre-se disso. Submeta, renuncie e submeta a palavra. Obedeça a palavra em primeiro lugar e renuncie a sua vontade. E também confie na soberania de Deus. Se Deus fala algo para nós, ainda que Ele não explique, ainda que nós não saibamos como aquilo vai terminar, aonde aquilo vai levar, o que fazemos? Confiemos na soberania de Deus. Nesse dia, Deus te chama a confiar em sua soberania. E, por fim, reconheça o Senhor Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Aceite Ele neste dia como seu Salvador, mas também como Senhor da sua vida. Não somos nós que somos Senhor da nossa vida. É Deus quem é o Senhor da nossa vida. Então, nos submetamos ao seu querer, à sua vontade. Muitos querem, não é verdade, a autoridade espiritual, o poder, espiritual, mas são poucos aqueles que vivem de fato debaixo da autoridade de Deus. Em segundo lugar, a resistência ao diabo é algo contínuo, é algo que nós temos que fazer diariamente. Então o apóstolo diz: resistir o diabo, resistir ao diabo, ou seja, é uma ordem contínua. Você resiste hoje, você resistiu ontem e você vai resistir amanhã. Continue resistindo. Não cruze os seus braços e deixe a coisa livre. Eu cansei. Vou deixar a vida me levar, vou deixar a coisa andar. Deus sabe como eu sou, eu tenho essa fraqueza, eu não consigo isso, eu não consigo aquilo. E aí você acostuma e deixa o pecado te dominar. Não faça isso, resista, lute contra. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que neste dia você lute contra as tentações. O diabo certamente vai colocar no seu caminho tentações. Resista, clame o sangue de Jesus, ore a Deus, peça a Ele força e você resistirá. Todo mal, em nome de Jesus. O diabo, ele trabalha através da tentação, ele trabalha através da mentira, ele trabalha através da acusação, O diabo vai levantar pessoas para acusar, do desânimo. Isso daqui é algo que o diabo também trabalha muito nas nossas vidas, o desânimo. Será que vale a pena mesmo servir a Deus? Aquela igreja lá aconteceu isso, aquela outra aconteceu aquilo. Aquele pastor lá caiu, aquele outro caiu, aquele não sei quem aconteceu isso e aquilo. É o diabo querendo plantar desânimo no seu coração. É o diabo querendo enfraquecer você. Resista em nome de Jesus, resistir ao diabo. Diga não, Satanás. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha esquerda, 10.000 à minha direita, e eu vou permanecer firme, eu vou ficar de pé. Em nome de Jesus, declare isso nesse dia. Vou ficar de pé, vou permanecer de pé. E divisão também é outra coisa que o diabo coloca, de querer nos dividir, querer fazer com que nós nos julguemos melhores do que os nossos irmãos. Aquele irmão lá é um caído, aquele fulano lá é um
caída, um pecador, aquele lá está errado, aquele lá está... Não vamos nos colocar, irmãos, no lugar de juízes. Vamos amar, vamos respeitar, vamos ter todos os nossos irmãos benquistos, né? Vamos ter amor por todos, vamos deixar o ódio, vamos deixar o rancor, a mágoa de lado. Isso tudo são setas do diabo, e o diabo certamente vai tentar você nesse dia para tentar fazer você odiar o seu irmão, para você ter mágoa do seu irmão. Talvez não do irmão na fé, não é? Mas quem sabe de um familiar, de um parente, de alguém que convive com você, de um colega de serviço. O diabo vai tentar plantar isso no seu coração. Resista ao diabo em nome do Senhor Jesus Cristo. Pastor, como que eu posso resistir o diabo? Primeiro, pela palavra de Deus, lendo a palavra, orando, tendo fé na palavra, fé em Deus, em santificação. Isso daqui é muito importante. Santifique-se. Evite coisas que vai macular a sua alma, o seu coração, que vai tirar o seu amor e o seu apreço por Deus. Então tire isso do seu caminho. Né? Santifique seus olhos, santifique os seus ouvidos, santifique a sua língua, santifique o seu pé, a sua mão, santifique, irmã, em nome de Jesus, santifique, meu irmão, em nome do Senhor Jesus Cristo. Não assista coisas erradas, não fique olhando sites errados, coisas pecaminosas, sujas, não faça isso, não macule a sua alma. Da mesma forma, guarde a sua língua, não fique proferindo palavras de ódio, de rancor e acusando e reclamando e murmurando. Você sabe que Deus não apoia tal comportamento. Louve a Deus, use a sua língua para o louvor. E é isso, vamos nos santificar e assim nós estaremos o quê? Resistindo a Satanás. Né? Não vencemos o diabo dialogando com ele, mas permanecendo firmes na verdade da palavra de Deus. E em terceiro lugar, a fuga do diabo, porque ele diz, e ele fugirá de vós, é assim que está escrito, e resistir ao diabo, e ele, sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. A fuga de Satanás é uma consequência da nossa obediência. Se nós fizermos o dever de casa, não é? Por assim dizer, então a consequência disso será a fuga de Satanás. O diabo vai se afastar. O diabo vai sair do nosso caminho. Satanás vai retroceder em nome do Senhor Jesus Cristo. Observe que a ordem do apóstolo é: sujeitai-vos, resisti, e então o diabo fugirá. Mas sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá. A promessa não é que o diabo nunca vai nos atacar, não é isso que o apóstolo está falando, mas é que se nós permanecermos firmes na palavra de Deus, diante de Deus, então ele vai sair do nosso caminho. O inimigo, ele reconhece a autoridade de Deus que existe na nossa vida. Satanás sabe, irmão, se nós estamos nos esforçando, Satanás sabe se nós estamos lutando para permanecer firmes na palavra, no evangelho. O diabo sabe. E sabe se nós estamos relaxados, se nós estamos vivendo uma vida de pecado. O diabo sabe. Agora, ele conhece. Se ele sabe que você é uma pessoa de consagração, de vigilância, alguém que está na presença de Deus continuamente, ele vai sair sim, ele vai retroceder, ele vai respeitar a autoridade do Espírito Santo que está em nós. Então, a nossa segurança, ela não está na nossa força mental, física, não é isso, né? A nossa segurança está em ter em nós a presença de Deus. E como que nós vamos ter a presença de Deus? Nos sujeitando a Deus, não é? A sua palavra, resistindo o diabo. Aí sim nós teremos a presença de Deus
na nossa vida. E eu concluo dizendo que o apóstolo Tiago, ele apresenta aqui esses 3 verbos, né, que resume toda a vida cristã: sujeitar a Deus, resistir ao diabo e confiar nas promessas de que ele vai fugir, de que ele vai retroceder. Não há vitória espiritual sem rendição, irmãos. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, menos espaço damos para o agir de Satanás. Amém? Eu quero encorajar você nesse dia. Talvez você esteja enfrentando uma batalha espiritual muito grande. Então hoje, Deus não chama primeiro a nós, né, para lutarmos contra o diabo, mas primeiro Ele nos chama a uma rendição completa, total. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Então, primeiro Deus nos chama a nos render. Vamos nos render. Renda-te. Deixe o pecado, deixemos aquilo que você sabe que transgride a palavra de Deus, aquilo que você sabe que o Espírito Santo não quer que você faça. Abandone isso, não é? Os irmãos vivendo em santidade, vivendo em amor, respeitando a Deus, tendo temor a Deus, as irmãs da mesma forma, amando a Deus, não é? Ame a Deus no seu vestido, demonstre o seu amor a Deus no seu vestir, no seu falar, não é? Na sua vida, no seu estilo de vida. Mostre isso a Deus, tá certo? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. E eu quero ainda concluir essa meditação com a citação da mensagem do irmão Brana. O título da mensagem é O Segundo Milagre. O Segundo Milagre. Uma mensagem que o irmão Brana pregou no ano de 51. Ele diz: recuse-se a assinar pelo recebimento de qualquer coisa que o diabo traga. Ele terá que levá-la de volta. Diga: eu me recuso a ficar com ela. Simplesmente não vou ficar com ela. Não, Senhor. Ele terá que levá-la de volta em nome do Senhor. Se você crer e confessar e disser: aceitei a Jesus Cristo como meu curador, não há aflição ou doença que possa permanecer em você. Fique exatamente com isso. Mas a primeira vez que você ficar fraco e dizer: bem, sim, eu ainda a tenho, então você vai exatamente no lugar onde estava. Você assinou por ela. Então a pegou de volta. Diz: sim, seu diabo, eu a receberei de volta. Ó, meu irmão, permaneça ali mesmo. Enquanto houver fôlego em seu corpo, diga: eu me recuso a tê-la. Eu me recuso a tê-la. Como está no sentido? Como está se sentindo? Ótimo, aleluia, disse o irmão Brana, tá vendo? É isso mesmo. Mostre ao diabo de que você é feito. Você nasceu de novo pelo Espírito de Deus e não tem que se curvar às suas imagens. Fique ali mesmo, diga: não quero suas coisas. Ora, aqui está o seu nome nisso. O médico disse: não me importa o que ele disse. Sei que Deus disse: afaste-se daqui com isso. Isso mesmo, essa é a maneira de tratá-lo. Entregue de volta. Ele foi aquele que a deu a você. Ele terá que ser aquele que a levará de volta. Glória a Deus. Está vendo, queridos, que maravilha? Como nosso Deus é maravilhoso. Vamos orar. Senhor Jesus, graças te dou, ó Deus, por este dia maravilhoso. E agora, após esta pequena meditação, uma palavra, Senhor, de encorajamento e de ânimo aos irmãos que ouviram esse áudio. Deus, concede-nos um bom dia, um dia de vitória e de bênção, um dia, Senhor Deus, de profunda meditação, louvor, adoração ao Teu santo nome.
Não nos permita, Senhor, nos afastarmos nem sequer um segundo da sua presença. Livra-nos, Senhor, das tentações, livra-nos, Senhor Deus, das ciladas do diabo, em nome do Senhor Jesus Cristo. E eu aproveito, Senhor, essa oportunidade para orar para a cura dos enfermos. Senhor, cura os teus filhos, repreenda toda enfermidade, toda doença. Se há algum irmão, Senhor, que me ouve neste dia e está enfermado, está doente, que fique liberto e curado agora em nome do Senhor Jesus Cristo. E Satanás, ordeno que tire suas mãos sujas deste irmão, desta irmã, desta criança, deste jovem, desta jovem, em nome do Senhor Jesus Cristo. E você, querido irmão e irmã que me ouve, receba a sua cura nesta hora. Declare a sua cura, declare a sua libertação. Jesus Cristo te cura. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu oro, Senhor Deus, pelos lares, pelas famílias. Eu oro também, Senhor, pelos casais, pelas crianças, pelos anciões. Senhor, assista a todos nesta hora. Olha com teu olhar de amor e misericórdia e concede-nos, Senhor, vitória. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos. Amém, Jesus. Eu convido você, querido irmão e irmã, a orar comigo a oração do Pai Nosso. Vamos juntos falar? Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.